Boa tarde, senhores e senhoras vereadoras e vereadores. Boa tarde, colegas da mesa. Boa tarde, colegas da imprensa. E as pessoas que vêm mais uma vez a brilhantar nosso trabalho quando aparecem nas galerias e deixam a sessão muito mais bonita. Um bocado de coisa para conversar hoje, rapaz. Não falta assunto, viu, Vossa Excelência? Mas vou começar pelo começo de uma coisa que não diz respeito ao nosso trabalho do dia a dia, mas que certamente diz respeito à vida de cada pessoa que está aqui hoje, tanto aqui dentro quanto aqui nas galerias, que é a possibilidade de uma mini-reforma eleitoral, que a gente não pode chamar de uma reforma política, e que traz algumas obscenidades que não podem deixar a gente calado, que é o caso do chamado distritão, que vem sendo propagandeado de uma forma muito equivocada para poder enganar a população, que a gente não pode deixar. Então é preciso que a gente utilize nosso espaço da tribuna para poder explicar o que é o quê, e todo mundo que acompanha a gente pela internet, todo mundo que tem acesso às discussões que são debatidas aqui na Câmara, possa entender do que é que a gente está falando. Na prática, o distritão é o seguinte: você pega uma eleição que é proporcional, no caso do Legislativo, e transforma essa eleição em majoritária. É muito bonitinho chegar para a população e dizer assim: é um sistema muito melhor, porque quem tiver mais voto, o indivíduo, a pessoa que tiver mais voto, vai ganhar, não tem que fazer aqueles cálculos complicados de proporcionalidade, de coeficiente eleitoral. É verdade. Agora, na prática, o que é que isso quer dizer? Se a gente vive numa república, a gente vive numa democracia, e uma prerrogativa da democracia republicana, vereador Almir, é a existência de agremiações partidárias que dialoguem, que tenham propostas de governo, que tenham propostas políticas, e essas agremiações, de forma coletiva, chegam a decisões e disputam poder para que possam implementar aquilo que acreditam para a cidade, para o Estado, para o país. Quando você tira essa prerrogativa partidária, vereador Maguari, de se ter decisões em conjunto, de você partir para um pleito eleitoral com um coletivo de pessoas que têm o mesmo objetivo, que lutam pelo mesmo objetivo, você tem a possibilidade de chegar a um parlamento, como estamos hoje, e as minorias debaterem com as maiorias, para a gente poder dar seguimento, dar voz a todo mundo e debater na democracia. Como a gente está numa época da nossa vida, uma época da nossa história, que os partidos estão sendo criminalizados, que estão sendo muito desgastados, e aí precisamos ser bem honestos e honestas, por culpa dos próprios partidos, né? Ninguém quer saber mais de partido, ninguém quer saber mais de disputa eleitoral. O pessoal na rua acha que os partidos é só para arrumar safadeza, para fazer coisa ruim. Então a pessoa fica assim: se não precisa do partido, pode ser uma coisa boa. Mas não é, porque continua precisando do partido de uma forma muito mais drástica. Pelo distritão, os partidos continuam definindo quem serão os candidatos e quem serão as candidatas. Para as chamadas legendas, algumas que parecem praça de táxi, que a pessoa aluga, a pessoa vende, a pessoa empresta, significa que hoje quem controla essas siglas controlará não apenas como é que você usa o recurso eleitoral, mas controlará quem será candidato e quem não será candidata. Isso já de primeira, vereador Ricardo Cruz, já significa que novas candidaturas, como foi a de Vossa Excelência, como foi a minha, como foi da professora Ana Lúcia, como foi a de Fred, elas ficam prejudicadas, porque se o dono do partido, se aquela pessoa que controla a legenda do partido, muitas vezes na mala de um carro ou numa pasta debaixo do braço, não quiser que você se candidate, porque vai prejudicar ele ou ela, você não sai nem candidato. Então, o primeiro impacto é uma redução drástica da quantidade de candidaturas, principalmente da quantidade de candidaturas novas. Então, se o que a gente quer, estudantes de direito, é mudar a política através da mudança das pessoas que nos representam, o distritão significa o seguinte: quem tem mandato, quem está sentado em cima do CNPJ de um partido, não será eleito porque o povo vai querer, não. Será eleito porque serão as únicas candidaturas a que a população vai ser apresentada. Em vez da gente ter centenas de candidatos e candidatas, a gente vai ter algumas dezenas que representam os mesmos grupos políticos que hoje estão em Brasília com a intenção de manter a regra desse jeito, para que eles e elas, que estão em sua maioria investigados por crime de corrupção, continuem sentados e sentadas nas mesmas cadeiras. E aí eu peço até desculpa às mulheres, que eu estou usando aqui a linguagem de gênero para dizer eles e elas, quando a gente sabe que a grande maioria são eles mesmos.
É um bando de homem branco e rico que controla o país, que controla os partidos, que precisam ser democratizados, e um passo para a democratização da nossa política é a democratização dos nossos partidos. O que precisa vir através de uma reforma política real, uma reforma política decente, que retire o componente financeiro da disputa eleitoral. Aquela reforma política que foi demandada por mais de 7 milhões de pessoas que participaram do plebiscito, é que demandavam constituinte exclusiva para esse fim, para que aquelas pessoas que fazem a regra do jogo não tenham a prerrogativa de disputar uma partida que certamente não será uma partida justa, mas será uma partida mandrake, que é aquela partida que quando começa, você já sabe quando termina. Muito obrigado.